Bom dia, irmãos. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos ensaiados, estamos bem, graças a Deus. Irmãos, que louvor abençoado. Que louvor abençoado. Que nós possamos continuar glorificando a Deus e exaltá-lo, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Irmãos, ainda nesse espírito, de adoração, vamos ler a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vamos continuar falando a respeito do Natal. O que significa o Natal? O que é o Natal? Por que se falar sobre Natal? Por que se pregar sobre Natal? Por que é importante o Natal para a vida do crente? E eu queria nessa manhã dar 3 razões por que é importante pensarmos no Natal, cantarmos o Natal, celebrarmos o Natal, porque Deus revelou isso na sua palavra e nós precisamos vivê-la. Irmãos, capítulo 2 de Lucas, verso 8 ao verso 20. Por favor, me acompanhem a leitura no seu lugar. Diz assim a palavra do Senhor: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho diante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-os, divulgaram o que lhes tinha dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram dessas coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas as palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes foram anunciados. Irmãos, existe apenas 2 relatos do nascimento de Jesus. Um se encontra nessa passagem que nós acabamos de ler, e o segundo em Mateus, capítulo 2, também vai nos falar um pouco mais sobre o nascimento de Jesus. Embora eles falem sobre o nascimento de Jesus, os acontecimentos de quem vai até Jesus são diferentes. Aqui de fato são pastores que vão até Jesus, enquanto em Mateus são magos. São os magos da época que vão até Jesus um bom tempo depois. Não exatamente eles encontram Jesus na manjedoura, mas esse relato aqui nos diz que esses pastores aqui, esses sim foram até Jesus e encontraram Jesus ali na manjedoura. Por que todos os anos contamos a história do Natal, então? Por que todos os anos nós temos a preocupação de fazer uma cantata? Por que todos os anos nós temos a preocupação de redigir textos, de fazer uma apologética, de defender a nossa fé em Cristo Jesus? Por que todos os anos nós celebramos o 25 de dezembro com o nascimento do nosso Deus e Jesus Cristo? Por que nós fazemos isso? Irmãos, eu quero dar alguns motivos, 3 motivos por que nós devemos fazer isso. É necessário porque o Natal se tornou uma data antropocêntrica. Antropocêntrica aqui, irmãos, quer dizer que o homem é o centro de tudo. O Natal se tornou algo para o próprio homem. O Natal se tornou algo para si próprio. Trocar presentes uns com os outros. E ai se você não der o presente que eu queria ganhar. E ai se você der o presente que a pessoa queria ganhar. Porque os nossos olhos estão focados em nós. Os nossos olhos estão focados no nosso próprio umbigo.
E o mundo nos vende essa ideia. E o mundo nos diz que é isso mesmo. Compremos, sirvamos uns aos outros, mas no sentido, quem importa aqui é você. O espírito do Natal, que coisa boa, o pessoal perdoa, porque é só aquele momento. Visão antropológica, não perdoa porque Cristo morreu numa cruz, não perdoa porque o nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo, nasceu, se tornou homem, viveu aqui nessa terra. Não é por causa disso, é porque o momento proporciona. Isso mexe o nosso coração, a magia do Natal. Uma segunda coisa, irmãos, é necessário porque o Natal se tornou materialista. O Natal é espiritual. O Natal é coisa sobrenatural. O Natal é de falar de coisas espirituais, irmãos. Não é coisas materiais. Muitas das vezes nós trocamos a luz de Cristo pelo pisca-pisca da nossa casa. Não estou falando que não tem que ter, não. Eu estou falando que nós devemos rever os nossos conceitos. Às vezes nós ficamos maravilhados com as praças lindas, com as ruas brilhantes, mas nós esquecemos que a maior luz que o mundo já viu é o próprio Cristo. A maior luz que nós podemos olhar e perceber é o próprio Cristo. Além de sermos antropocêntricos, voltados para nós mesmos, irmãos, nós temos sido materialistas. Os nossos olhos têm enchido de alegria por coisas que nós vemos, por coisas que nós pegamos, por coisas que nós apalpamos. Sendo que o nosso coração deveria se encher de alegria, porque nós vivemos pela fé, porque nós cremos na sobrenaturalidade do nascimento de Jesus, porque nós cremos na sobrenaturalidade do Natal. É espiritual. O Natal é espiritual, é tempo de exercitar nossa fé, não os nossos olhos. É tempo de revermos nossos conceitos. Uma terceira coisa, irmãos, porque é necessário relembrarmos o Natal, contarmos sobre a história do Natal, o nascimento de Jesus, porque se tornou uma data ecumênica. O que eu digo ecumênico aqui, irmãos, eu conversei com vários irmãos, de uns 3 anos para cá, eu conversando com vários irmãos, nós chegamos a uma conclusão. Natal é coisa para celebrar com o povo de Deus. Se a sua família é toda cristã, louvado seja o Senhor. Mas se a sua família não é toda cristã, irmãos, veja até onde você vai abrir mão para se colocar num contexto de bebedeiras, num contexto de glutonarias. Veja até onde isso é possível. Nós temos sido ecumênicos, nós temos aberto as mãos em nome da fraternidade, em nome do espírito do Natal. Nós temos sido ecumênicos. Nós temos aberto as mãos, irmãos, da nossa teologia. O Natal é para passar momentos celebrando o nascimento de Jesus. Não é simplesmente passar com a família, não é simplesmente estar com a família. É glorificar a Deus, é exaltar a Deus, é celebrar a Deus nesse momento. É necessário, irmãos, contarmos a história do Natal, porque nós somos antropocêntricos, nós somos materialistas, e nós temos negociados, temos sido ecumênicos na nossa fé. Precisamos rever essas coisas. Mas ao olhar para esse texto, o Natal para nós é uma data importantíssima. Ao olhar para esse texto, celebramos o glorioso nascimento de Jesus Cristo. Mas o que significa então o nascimento de Jesus? O que significa então esse momento para a vida de um cristão? Para a vida da história da humanidade? Olhe comigo, irmãos, os versos de 9 a 11, nos diz assim: o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, os pastores, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O motivo de grande alegria,
O motivo pelo qual nós devemos se importar com o significado do Natal, porque o Natal, irmão, significa a chegada de uma grande alegria. Os versos de 9 a 11 nos diz que é chegada uma grande alegria a nós. E detalhe, irmãos, essa alegria não é natural. Essa alegria é sobrenatural. Aparecem os anjos. Aquilo que é natural não pôde jamais contemplar isso. Aparecem os anjos. O texto no verso 9 nos diz que a glória do Senhor brilhou sobre os pastores. É sobrenatural essa alegria. Mas ela também, irmãos, essa chegada dessa alegria, além de sobrenatural, ela é uma boa notícia. Olhe comigo, no versículo 10, nos diz: não temais, eis que vos trago boa notícia de grande alegria, e o que o será para todo o povo. É uma boa notícia, irmãos. No lugar do medo, não temais, mas se alegrem. No lugar onde deveria ter medo, porque a glória do Senhor estava se manifestando, a palavra nos diz, a palavra de Deus: não temas. Isso é uma boa notícia. É uma boa notícia porque o homem pecador agora, ele pode se relacionar com Deus. É uma boa notícia porque o Salvador, o conteúdo da mensagem, o Salvador estava nascendo, havia nascido. O Cristo havia nascido, o Senhor havia nascido. Agora, o homem pode ter um relacionamento pleno com Deus Pai. É uma boa notícia. O Natal é uma chegada de uma grande alegria, que ela é sobrenatural, é verdade. Mas essa grande notícia, essa grande alegria é acompanhada de uma boa notícia. O seu Salvador nasceu. O Cristo nasceu. O Senhor Jesus nasceu. E isso é importante para a nossa vida. Os pastores, irmãos, por mais que pareça estranho, mas exatamente nesse contexto histórico e cultural aqui, os pastores não eram bem-vindos e não eram bem vistos. Eram considerados como impuros, eram considerados como desonestos. Os pastores eram considerados os iletrados, aqueles que não conheciam nada, talvez os liberais dali da época. Mas a glória do Senhor se revelou, dizendo: é chegada uma grande alegria, uma boa nova para os pecadores, para os pequeninos daquela sociedade, para os excluídos daquela sociedade. Isso prevalecia, irmãos, e nos diz muita coisa sobre nós. Se nós reconhecemos o nosso pecado, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, essa boa notícia, essa grande alegria sobrenatural que é acompanhada por uma boa notícia, é para a sua vida, é para a minha vida, é para a nossa vida. Eles representavam, irmãos, os pecadores pelo qual Jesus veio. Esses pastores foram os primeiros a receber a boa notícia. Imagine você ser os primeiros a receber as boas notícias. O seu Salvador nasceu, o Cristo nasceu. Não foi para os fariseus, os estudiosos da sua época, não foram para os políticos grandiosos da sua época, não foi para os homens importantes da sua época, não foi nem sequer para os apóstolos que Jesus chamaria posteriormente, mas foram para aqueles que a Bíblia nem cita o nome, para os pequeninos, para os humildes. O Evangelho, o Natal, a boa notícia, a grande alegria, são para aqueles que reconhecem a sua fraqueza espiritual, reconhecem a sua fraqueza teológica, reconhecem a sua fraqueza moral, e confiam que nasceu o Jesus, nasceu o Cristo, nasceu o Senhor, nasceu o Salvador. Irmãos, e não é uma alegria só para os pastores, não é uma alegria só para Maria, José e para os demais que provavelmente estavam ali naquela casa quando Jesus nasceu, mas é uma alegria também, diz o texto, continua no verso 10, e será para todo o povo.
É impossível ler esse texto e não lembrarmos de Abraão, do qual todas as famílias, dos descendentes de Abraão, todas as famílias serão abençoadas. Todas as famílias participarão de uma alegria sobrenatural, grande, maravilhosa. Esse texto está nos dizendo sobre uma promessa que foi cumprida, foi dada a Abraão, mas foi cumprida em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a bênção de todos os povos. Cristo Jesus é a alegria de todos os povos. Cristo Jesus é a nossa alegria, a nossa grande alegria. O início do cumprimento da promessa de abençoar todas as famílias da terra, do qual nós que estamos aqui nessa manhã, nós que estamos aqui somos alvos dessa promessa. Somos bem-aventurados. Podemos celebrar o Natal, irmãos, não com a visão antropocêntrica, materialista ou ecumênica, mas com a visão de que uma grande alegria foi chegada, foi nos dada com uma boa notícia. O nosso Senhor, o nosso Cristo, o nosso Salvador nos nasceu. Essa mensagem, irmãos, tem um conteúdo maravilhoso. O conteúdo no verso 11 nos diz, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi. Essa mensagem que os anjos trazem, que é uma boa notícia e que é uma grande alegria, os anjos nos dizem também que é uma pessoa. E quais os títulos que essa pessoa recebe? Ela é Salvador, ela é Cristo, ela é o Senhor. Quando Lutero comenta esse texto, falando a respeito do que é Salvador, Lutero nos diz o seguinte: os anjos não precisam de Salvador, e os demônios não o querem. Ele veio por nossa causa, nós é que precisamos dele. Quando fala que nos nasceu um Salvador, o que está querendo nos dizer a palavra de Deus é que os homens precisam de salvação. Cristo Jesus se manifestou para os homens, para a raça humana. Não foi para anjos, não foi para demônios, é exclusivo nosso, irmãos. A glória de Deus se manifestou por causa da minha vida e da sua vida, porque nós precisamos dele. Porque nós precisamos de salvação. Por isso ele se manifestou. O Salvador, porque o mundo e as pessoas estão manchadas pelo pecado. Por isso nós precisamos de salvação. Mas uma segunda coisa diz o texto que ele é o Cristo. Quando nós pensamos que ele é o Cristo, 3 ofícios dele nos vêm à cabeça: o rei, profeta e sacerdote. Cristo Jesus é o último rei ungido. Lembra que no Antigo Testamento todo rei era ungido? Cristo significa ungido. Ele é da descendência de Davi. Daqui a pouco eu vou ler o texto aqui. Ele é o último da descendência de Davi, que vai colocar o trono, o reino para sempre. Ele é o descendente. Ele é o único rei ungido. Por isso Cristo, ele veio estabelecer o reino de Deus. Ele veio estabelecer o reino de Deus, mas ele é profeta também, porque ele é o representante de Deus na terra para os homens. Porque o profeta, ele representava a voz de Deus, ele previa as coisas futuras, ele falava das coisas, das partes de Deus. Era o único homem na terra que diria, assim diz o Senhor, eram os profetas. Jesus é o Cristo ungido, porque ele é o último profeta, o último ungido, o último pelo qual Deus fala. Mas ele também, irmãos, é o último sacerdote, porque ele agora ele representa os homens diante de Deus. Que bênção! Além de Jesus representar Deus na terra, o Emanuel, Jesus também, quando fala que ele é o Cristo, quer nos dizer que ele é o último sacerdote ungido, que vai nos representar diante do Pai, aquele que entrou sobre o Santo dos Santos, aquele que nos abriu o caminho, aquele que nos deu o direito de termos o Espírito Santo derramado sobre nossa vida e sobre os nossos corações. Não é exclusividade de um ou de outro, é de todos aqueles
que tem a fé em Cristo Jesus. Isso quer dizer Cristo, Ele é o último rei, Ele é o último profeta, Ele é o último sacerdote. Mas Ele também é o Senhor, diz o texto, o governante do reino, aquele que tem autoridade para dar a vida, para tirar a vida, autoridade sobre os espíritos, autoridade sobre nossa vida, sobre os homens, sobre a criação, sobre o material, sobre o imaterial. É Cristo Jesus, é o Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos, o que é o Natal? Vocês estão compreendendo o que significa grande notícia? É chegada uma grande notícia, a boa notícia que nos é entregue. Isso tem que encher o nosso coração. Isso tem que encher os nossos olhos, os nossos ouvidos de alegria. Por isso que ao cantarmos no dia, celebrando o Natal, nós devemos cantar com grande alegria, com grande exultação. Porque o Senhor nos nasceu, irmãos. O Cristo, o Salvador, nasceu. Uma segunda coisa, irmãos, porque o que significa o Natal, ou porque é importante celebrar o Natal, estão no versículo 12 a 14, que nos diz o seguinte: e isso vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O segundo motivo do significado do Natal é porque o Natal significa a principal forma da revelação de Deus. Se o Natal é a chegada de uma grande alegria, uma segunda coisa que também nós precisamos guardar no nosso coração, é que o Natal representa para nós a principal forma de revelação de Deus. E qual é essa principal forma? Quem olha Cristo, olha o Pai. Quem anda com Cristo, anda com Deus Pai. A glória de Deus, o resplendor da glória do Pai, é vista nesse menino encarnado. Isto vos será de sinal. A mensagem que eu acabei de falar por vocês, irmãos, é encarnada na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o sinal, é o nascimento dele, é a encarnação de Cristo. O Verbo se fez carne, o Emanuel, Deus conosco. A principal forma de relação, irmãos, de Deus é Jesus, porque nele habita toda a plenitude da divindade. Porque Ele é a glória de Deus Pai. Porque Ele é o fato, o motivo e o propósito pelo qual todas as coisas foram feitas. E que todas as coisas se fez no meio dele. Por causa disso, uma criança é a maior revelação da glória de Deus, mesmo entre as maiores alturas, mesmo entre os maiores graus, aonde se pode haver um lugar possível, lá essa criança deve ser adorada. É isso que significa o versículo de número 14, glória a Deus nas alturas. O mais alto grau de adoração tem que ser dado a essa criança. E a paz na terra entre os homens. Gálatas 4, versículo 4, versículo 5 nos diz que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Volta um pouquinho a sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 31 ao 35. Diz assim a palavra de Deus: eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. E esse será grande filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu o anjo:
descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Uma das doutrinas importantíssimas, irmãos, é a encarnação. O próprio Deus se fez carne. O próprio Deus se fez homem para habitar no nosso meio, para nos representar diante de Deus. John Piper nos diz sobre esse versículo a seguinte coisa, abre aspas, segundo sua glória é a nossa paz, sua grandeza é a nossa alegria, a sua beleza é o nosso prazer. O ponto de criação e redenção é que Deus é glorioso e deve ser conhecido e louvado por sua glória, por uma nova humanidade cheia de paz. Ao olharmos para Cristo Jesus, irmãos, nós enxergamos o propósito pelo qual o homem foi criado. Olhar para a humanidade de Cristo é olhar no espelho e dizer assim, nós éramos para ser perfeitos como Cristo. Quão longe nós estamos disso? Ele não só revelou a glória do Pai, não só a plenitude da divindade, mas Ele revelou quem nós deveríamos ser se nós não estivéssemos manchados pelo pecado. Olhar para Cristo é enxergar toda essa beleza. Olhar para esse Cristo Jesus, como nos diz em Lucas capítulo 1, que nós acabamos de ler aqui, irmãos, é entender o propósito da divindade e o que é de fato ser imagem e semelhança do Criador. Isso é o Natal, é para refletirmos sobre isso. Como é indefesa uma criança que acaba de nascer, vocês que são pais recentes aí já, ou pais já cuidaram de crianças pequenas, quão indefeso, né? A humilhação de Cristo, irmãos, do nosso Salvador, do nosso Senhor, está no fato dele ser o grande sustentador de todas as coisas. Ele se fazer como um bebê tão pequeno, tão indefeso, para que ele pudesse, semelhantes a nós, para nos salvar. Essa é a maior humilhação de um Deus Todo-Poderoso, se fazer uma criança indefesa, para que nós pudéssemos ser salvos por Ele. Nessa condição desamparada que o Senhor Eterno se coloca, como podemos imaginar isso? Como podemos imaginar isso? Uma terceira coisa também, irmãos, que eu queria pensar com os irmãos sobre o significado do Natal, está no verso 15, do verso 20, nos diz assim: e ausentando-se eles, os pastores, deles os anjos, para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram, então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia anunciado. Se o Natal significa a chegada de uma grande alegria, se o Natal representa para nós a principal revelação de Deus, o Natal também significa para nós a principal forma de que os homens têm para glorificar a Deus. A principal forma dos homens glorificarem a Deus. Lembra, Jesus é o Salvador. Sem Jesus, irmãos, não tem adoração verdadeira. Jesus é o sacrifício perfeito, cabal, único, suficiente. Sem Jesus, não há salvação. Aquilo que os anjos fizeram nos versículos 14 e 15, agora é nos dado os homens pecadores para fazer. Nós devemos adorar a Deus.
Os homens pecadores, agora reconciliados por causa dessa criança que nasceu, devemos viver uma vida de glorificação e exaltação a Deus. E em qual contexto? Olha o versículo 20, que interessante. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia anunciado. Voltaram para onde? Voltaram para o seu campo, para suas mesmas ovelhas, do mesmo jeito que eles tinham deixado, lá estava quando eles voltaram. Voltaram para suas rotinas, voltaram para suas vidas, cuidar das mesmas ovelhas. Quando nós compreendemos o verdadeiro sentido do Natal, irmãos, a nossa rotina, que é uma rotina que vai glorificar a Deus. É uma rotina para ser vivida, louvando e glorificando a Deus. Não é só um momento de celebração, não é só um ato de celebração. O Natal é um ato, é uma celebração contínua na nossa vida, seja, irmãos, seja no nosso trabalho, na nossa rotina, nos familiares. Isso é o sentido do Natal, isso que significa o Natal. O texto nos diz que eles foram apressadamente aonde os anjos haviam anunciado que Jesus estava. Eu creio que apressadamente aqui, não é eles foram correndo, não. Eu creio que a melhor forma de se interpretar aqui é que eles foram obedientes, rápidos. Eles não ficaram, será? Aí, vota aí. O que você acha? Tem 2 votos contra, 1 a favor. Não. Apressadamente. Obediência, eles foram lá ver o Verbo encarnado, o Cristo encarnado, o Jesus encarnado, o Cristo encarnado. Eles foram apressadamente. Quando se trata de ver o evento de Cristo, irmãos, quando se trata de Cristo, vale a pena, é necessário apressar-se. É necessário apressar-se. Quando se trata do nosso Senhor, quando se trata do nosso Salvador, quando se trata do nosso Cristo, é necessário que nos apressemos a anunciar o Evangelho, a pregar o Evangelho, a discipular outras pessoas, a glorificar o Senhor, a largar o pecado, a largar o erro, a largar tudo aquilo que não glorifica, que não exalta, apressadamente, irmão. O que mudou naquele cotidiano dos pastores foi a revelação de que o seu Senhor, o seu Cristo e o seu Senhor havia nascido. Isso muda muita coisa. A rotina é a mesma, as ovelhas são as mesmas, o pasto é o mesmo, mesma colina, mesmo monte, mesmo ônibus, 2580, mesma empresa, 10 anos, os mesmos filhos, o mesmo marido, a mesma esposa, o mesmo pastor, tantos anos aqui na igreja, os mesmos pastores aqui na igreja. O que muda é quem Cristo é e qual o significado e o sentido que Cristo tem na nossa vida. É isso que muda. É isso que faz total diferença. Fomos criados para louvor e glória desse Deus. Fomos criados com o propósito de glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. É isso que o Natal significa. Queria deixar 5 aplicações ao seu coração. A primeira, irmãos, o Natal é real e é histórico, é verdadeiro. O Natal não é como o Natal que nós ouvimos na televisão, do Papai Noel, de magia, aqueles negócios, de rena voante, invenção humana. Natal não é invenção humana. Natal é revelação divina, é sobrenatural, portanto é real, é histórico, é factício. É real, irmãos. A segunda coisa que eu queria que você guardasse no seu coração, não é que Jesus tem que nascer no seu coração, não. Jesus nasceu para que você nascesse novamente. Jesus, através do seu Espírito Santo, nos convida a nascer de novo.
Se você não tem a vida em Cristo Jesus, é necessário que você nasça de novo. Porque o Senhor, o Cristo, o Salvador já nasceu. Nós é que precisamos nascer de novo. É um chamado ao novo nascimento, a uma nova vida, a uma nova perspectiva, um novo propósito. Uma terceira coisa, irmãos, é que o Natal é a maior demonstração da glória de Deus. Saia daqui com isso na mente, saia com isso no seu coração. O Natal é a maior demonstração da glória de Deus, porque o seu próprio Filho, o próprio Filho de Deus Pai se fez carne, a plenitude da divindade se fez carne. Quarta coisa, irmãos, somos testemunhas de que o Natal é verdadeiro. A nossa vida diante do mundo precisa ser luz. Nós somos os pisca-pisca do mundo. Nós somos a luz do mundo. É o nosso testemunho. É a nossa vida. Nós precisamos testemunhar o verdadeiro Natal. Nós somos testemunhas do verdadeiro Natal. Nós provamos. Nós vivemos o verdadeiro Natal. Quinta e última coisa, irmãos. O Natal é um grande momento para a evangelização. Tem que falar de evangelização. Tem que pregar o evangelho, irmãos. Se nós queremos que tudo isso que eu falei com vocês é verdade, nós temos que falar para outros. Nós temos que ensinar outros. Jesus precisa salvar outros. E Deus vai te usar para pregar o evangelho. E Deus vai te usar testemunhando sobre o verdadeiro Natal. É um tempo propício. É um tempo propício. Semeie Cristo. Semeie o Salvador. Semeie Jesus, aquele que veio salvar o seu povo dos seus pecados. Semeie. Semeie. É tempo propício. Que possamos glorificar a Deus, irmãos. Como o versículo 14. Glória a Deus nas alturas. Deve-se tributar o mais alto grau de louvor a Deus por causa do seu Filho Jesus. Devemos também ter paz na terra, porque é chegada à terra a paz de Deus, que ultrapassa o entendimento nosso, que ultrapassa a nossa própria vontade de se conectar com Deus. É essa paz que é vinda do próprio Deus, de nos perdoar. Que nós venhamos celebrar dessa maneira, que venhamos glorificar a Deus com esse entendimento, que nós somos testemunhas, as verdadeiras luzes do verdadeiro Natal. Que Deus nos abençoe. Enquanto eu oro, quero chamar o pessoal do louvor para cantar mais uma música. Que vocês, irmãos, possam fazer essa oração comigo. Deus, eu preciso entender mais profundamente, eu preciso viver mais profundamente o que é o Natal. Me perdoe se eu sou antropocêntrico, me perdoe se eu me cedia ao materialismo, me perdoe, Deus, se eu estou vivendo aquilo que não é do agrado do Senhor. Esse é o momento, irmãos, apressadamente, como aqueles pastores, apressadamente, obedientemente. Deus, nós te louvamos, porque o Senhor nos revelou Cristo. Isso é uma grande alegria para nós. Essa é a principal forma de revelação do Senhor, o seu Filho encarnado. Mas também, Deus, é o principal motivo pelo qual nós podemos adorar ao Senhor, porque esse menino que nos nasceu é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém pode ter comunhão com o Senhor se não é por Cristo Jesus. Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos use, que o Senhor nos dê autoridade e poder para testemunhar nessa terra o verdadeiro Natal. Que o Senhor nos dê autoridade e poder, ó Deus, para que ao pregar o Evangelho as pessoas nasçam de novo, nasçam em Cristo, sejam transformadas em Cristo. Que essa mensagem, Deus,
nos encoraje a viver uma vida que glorifica ao Senhor, mesmo que as nossas rotinas sejam as mesmas, mesmo caminho, mesmas pessoas, mas é o Senhor que dá sentido. Esse é o significado do verdadeiro Natal. Nos abençoe, Deus, que o Senhor se agrade da nossa vida, que o Senhor receba a nossa adoração nesse momento, porque o Senhor é digno. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Glórias a Deus nas mais altas alturas, paz na terra entre os homens a quem o Senhor quer bem. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus, amém.